Se você é uma agência de marketing digital ou que pratica alguns dos pilares do marketing digital como mídia, SEO, conteúdo, marketing de conteúdo, inbound, ou até mesmo criar sites, provavelmente você já se deparou com a situação de ter que trabalhar com outras agências no mesmo projeto. E esse é o vídeo de hoje. Ao longo provavelmente dos meus quase 10 anos aí de agência mestre, né? Mestre SEO, mas agência mestre, eu tive algumas oportunidades de trabalhar para alguns clientes que tinham outras agências no mesmo projeto. Seja uma agência de usabilidade, nós fazíamos SEO na época, era uma agência de mídia que fazia o Face Ads ou fazia o AdWords, ou até mesmo em alguns casos mais recentes que eu tenho uma outra agência que faz só uma compra de mídia pontual ou faz também campanhas de branding e acaba misturando um pouco o resultado. E em alguns vídeos anteriores eu falei sobre performance, né? Trabalho de agência versus o trabalho profissional, como olhar o resultado real, e às vezes o empresário olha e fala, poxa, eu quero comparar uma agência versus outra. E em algum momento vai passar na cabeça dele, será que eu tô com a melhor agência? Será que eu deveria ficar com uma agência ou ficar com as duas? E nesse espírito de você trabalhar com outras agências, é importante você ter a consciência que vão acontecer algumas interseções de trabalho ou formas que se contribuem. Por exemplo, tem um cliente nosso que nós trabalhamos no inbound marketing, mas a gente não tem a conta de AdWords. O cliente já tinha fechado com essa agência, não queria romper com essa agência para trazer aqui para casa, para a gente poder gerenciar a verba. Enfim, a nossa estratégia de inbound depende de uma parte, óbvio, comprar mídia para gerar leads. Beleza, até aí tá tudo bem. Só que quando a outra agência não está alinhada, ela pode não estar no mesmo ritmo ou não ter o mesmo interesse que nós temos. Então, nesse momento é o pior cenário, onde as duas agências não se falam, não têm a mesma visão estratégica. Ao mesmo tempo, passou-se, um pouquinho mais ao longo desse mesmo cliente, e convencendo o cliente, os analistas aqui convencendo o cliente que a gente precisava ter uma integração maior entre as agências e conversar um pouco mais sobre um trabalho mais alinhado, mais pertinente. E aí começaram a aparecer os primeiros resultados da parceria, de combinar a estratégia de, olha, eu vou lançar tal e-book, você pode comprar mídia para esse e-book, ou eu preciso de tráfego nesse artigo, eu preciso que você compre tráfego para esse artigo, e o cliente entendendo que ele não poderia cobrar a agência somente por performance, mas ela tinha que trabalhar conosco para atingir a meta total do projeto. Então, nesse melhor cenário, onde há o entendimento do cliente que as agências precisam trabalhar juntos e esse cliente não julga os trabalhos de forma separada, acontece uma sinergia muito boa. Mas para você trabalhar com uma agência, como foi esse meu exemplo, ou ainda uma agência onde eles fazem o disparo de e-mail, por exemplo, eu não faço diretamente os e-mails transacionais, de varejão, assim, de e-commerce, então, digamos que tem uma agência de e-mail marketing que vai lá, pensa em peça e tal e faz o disparo. Eles provavelmente vão usar a base de leads que a gente conquistou, e que estava interagindo, e aí isso pode afetar a minha base de leads, esse é um segundo exemplo, afetar a minha base de leads, o relacionamento que eu estava criando para inbound e jogar a minha taxa de entregabilidade lá embaixo. Então isso é o pior cenário. Já num cenário mais positivo, eu poderia começar a criar uma lista para eles de pessoas interessadas em promoções, descontos e tudo mais, e aí passar para eles somente esse tipo de lead, para aí sim eles fazerem esse trabalho de e-mail transacional. Então, nessa visão, existe sempre o lado bom e o lado ruim. Mas o importante é que se você é um empresário que está contratando mais de uma agência, ou se você é uma agência, você precisa entender que existem conversões de last click, que a gente chama lá dentro do Analytics, que são ações que geram diretamente aquela conversão. Por exemplo, clicou no anúncio, viu o produto e comprou. Isso foi um last click. Se ele viu um anúncio, ele se inscreveu na newsletter, da newsletter ele recebeu um e-mail e aí sim ele comprou, o anúncio foi uma conversão que a gente chama de assistida, ou seja, o anúncio contribuiu para o fechamento daquela conversão que era de last click de e-mail. Eu já trouxe algumas visões como essa aqui dentro do canal, mas para o trabalho de agências, de parceiros, consultores, freelancers que estão ali
te ajudando no projeto, você precisa ver claramente que ações, às vezes, de uma agência vão contribuir nos resultados de outra agência e vice-versa. Se você levar os canais que você tem, que normalmente as agências são separadas, elas administram, né, esses canais diferentes, se você olhar eles de forma separada, o teu potencial de crescimento é muito menor do que quando você vê eles como ações integradas. Porque de fato o usuário ele já olha, ele já bate o olho em algumas ações e às vezes ele não converte logo de cara. Por isso, por exemplo, que o remarketing funciona muito bem. Às vezes o cara chega no seu site através do orgânico, ele não converte, mas o remarketing vai lá, seja no AdWords, seja no Face Ads, e traz esse cara de volta para fazer uma compra. Ou ainda, você disparou um e-mail transacional, a pessoa adicionou no carrinho e ela não finalizou a compra, e o remarketing vai lá e recupera essa pessoa. Ou ainda, uma ferramenta de terceiro, que às vezes você pode contratar, o famoso Shopback ou ferramentas que fazem recuperação da pessoa aí, por vários métodos diferentes de capturar a pessoa, fazendo remarketing, mandando e-mail e tudo mais. Mas às vezes eu trouxe essa pessoa, ele entrou numa sequência de e-mail ou numa célula, vamos chamar assim, num momento de remarketing também, e esse sistema trouxe a pessoa de volta. Quem ganha? Ganha todo mundo que fez a estratégia, A velha história do time de futebol, não ganha só o atacante que faz o gol, ganha o goleiro que segurou o jogo o tempo inteiro, ganha o meia que passou a bola para o atacante, ganha o zagueiro que tocou a bola para o meio. Então você tem que pensar na sua estratégia digital, quando você tiver várias agências trabalhando, como complementares, como uma visão de todas elas trabalham para o sucesso e não em ações individuais. É óbvio que é muito mais fácil você cobrar de forma individual. Você chegar para uma agência e falar assim, cara, você não está me ajudando a vender no orgânico, no SEO. Isso aqui não está funcionando muito bem. Mas olha as conversões assistidas. Às vezes está sendo feito um ótimo trabalho de assistência de conversões. E isso você não pode desmerecer, porque se não tivessem aquelas conversões assistidas, provavelmente você não teria o faturamento que você tem hoje com todo o seu negócio. Então hoje a visão é mais de vamos abrir a mente para quando você for trabalhar com outras agências, consultores, freelancers, você não pode achar que o seu trabalho é o único que é o manda-chuva, Você precisa integrar melhor as suas ações com as outras agências, e se você está contratando mais de uma agência, pensa sempre em ações coordenadas, em grupo, e avalie as agências de forma de last click e de conversões assistidas. Se você tiver esses dois indicadores, você vai ter muito mais sucesso com as suas agências. E aproveitando, eu quero deixar você com esse vídeo aqui do lado, que é o vídeo que eu falo sobre contratei uma agência e agora? O que acontece, Será que ela vai resolver todos os meus problemas? E esse é um ótimo alinhamento para você, se for dono de agência, se for consultor, freelancer, para você entender como o seu cliente pensa, e você, se estiver contratando uma agência, um consultor, um freelancer ou alguém que vai prestar serviço para você de marketing digital, o que você deve esperar sobre ele, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, aproveita para se inscrever, aperta aí o botãozinho de se inscrever, põe ali o sininho para o YouTube te avisar assim que o vídeo novo sair. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo, quiser sugerir alguma ramificação desse vídeo, alguma coisa diferente, deixa nos comentários. Vai ser um prazer ler e poder gravar novos vídeos e, se for uma dúvida, responder para você, beleza? Um forte abraço, esse foi o Mestre TV e eu sou o Fábio Ricota. Valeu!